Olá, meu nome é Caio Raposo e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível remover uma grade de arame das suas fotos de uma maneira praticamente automática utilizando o Photoshop. Lembrando que a função que a gente vai utilizar para remover a grade, ela já está presente ali no Photoshop há um bom tempo. Porém, em 2020, na versão de 2020, a Adobe deu uma boa melhorada nessa ferramenta e criou um painel exclusivo para ela. Tendo isso dito, com versões mais antigas do Photoshop você vai conseguir também remover essa grade, porém você não vai ter o mesmo resultado final. Você vai ter que fazer mais ajustes depois para melhorar aquele trabalho que foi feito. Tendo isso dito, vamos então partir para o vídeo e a gente se encontra ali daqui a pouquinho. Se a gente fosse remover ali essa grade, a gente normalmente iria utilizar o nosso carimbo ou o nosso pincel de recuperação. Iria linha por linha, copiando uma informação, colando, copiando outra informação, colando e assim em diante. Porém, eu posso pedir para o Photoshop fazer esse processo para mim. E aí, dependendo do trabalho que o Photoshop me entregar, eu vou apenas nos pontos que eu achar necessário utilizar o meu pincel de recuperação e o meu carimbo. Eu peço para o Photoshop fazer grande parte do trabalho e depois eu vou só corrigindo, só fazendo aqueles pequenos reparos onde eu achar que é de fato necessário. Porém, para eu pedir para o Photoshop fazer essa correção, eu preciso ter uma seleção para mostrar para ele onde que ele tem que pegar e remover a informação. E para eu fazer essa seleção, eu vou utilizar uma técnica que é fazendo a seleção com um pincel. Eu faço a seleção com o pincel em uma nova camada, somente pintando sobre aquilo que eu quero que tenha selecionado, e depois eu vou transformar aquele conteúdo da camada em uma seleção. E olha só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou vir aqui primeiro e eu vou pegar a minha ferramentinha de pincel. Com o meu pincel, eu tenho as propriedades ali de tamanho e de dureza. Nesse caso, eu prefiro ter a dureza do pincel mais alto para eu ter aquela seleção bem definida, uma seleção bem marcada. Eu vou também deixar a opacidade e o fluxo desse pincel no máximo para eu ver ali 100% daquela área que eu estou selecionando. E a cor aqui, eu vou utilizar uma cor que eu tenho um contraste com o fundo e um contraste também com o arame em si. Como esse arame ele é preto, eu não vou utilizar a cor preta, eu vou utilizar a cor contrária, que seria o branco. Então, pressionei LD para eu ter certeza que eu estou com a cor padrão ali, a cor zerada, e X para eu colocar no branquinho. Vou dar um zoom, e aqui no pincel ó, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel para ele ficar um pouco maior do que aquela linha, aquele arame que eu quero selecionar. Porém, antes de eu começar ali de fato a pintar, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada e essa nova camada eu vou chamar ela de seleção. E aí nessa camadinha aqui, eu vou pegar o meu pincelzinho e eu vou passar sobre aquilo que eu quero ter selecionado. Como você pode ver, ó, eu fiz ali a mão livre aquela informação. Porém, eu estou utilizando aqui uma mesa digitalizadora. É um pouco mais prático para fazer essas linhas. Eu recomendaria ali a gente utilizar um truque do Photoshop para conseguir fazer as linhas retas. Que aí você pode fazer tanto com a mesa digitalizadora quanto com o mouse. E aí como é que a gente faz isso? Ó? Clique em um pontinho, Shift e clico no segundo ponto. O que o Photoshop fez? Ele criou uma linha entre o meu primeiro ponto e o meu último ponto, que seria ali o meu segundo. E aí eu posso continuar fazendo isso. Ó. O meu último clique tinha sido aqui. Então, Shift, clique em um novo ponto. Como aqui esse arame ele não é retinho, eu também vou fazer vários pontinhos para eu ter ali uma espécie de uma curvinha naquela área. E eu vou dessa maneira ó, fazer primeiro todas as linhas na vertical e depois eu vou pegar e eu vou fazer todas as linhas na horizontal. Eu consigo ver que tem uns pontinhos ali que estão ficando para fora, mas isso não vai fazer uma diferença porque eu vou adicionar eles depois quando eu vier conferindo se está tudo ok. Aqui mesma coisa, clico, Shift e eu vou dessa maneira fazendo a seleção.
Se você observar, ó, eu estou movendo a minha tela enquanto eu estou ali com o meu Shift pressionado. E enquanto eu estou ali com o meu pincelzinho. Basta você pressionar a barrinha de espaço. Com a barra de espaço, seu cursor ele passa a ser uma mãozinha e você consegue clicar e arrastar. Então, Shift, continuo ali dessa maneira, fazendo a minha seleção. E aí, olha só, eu tenho aqui esse pedaço de telha. No caso, eu não quero ter essa telha ali. Então, eu vou pegar também e eu vou pintar sobre aquela informação. Aumentei ali um pouquinho o pincel para ficar mais fácil. E vou dar sequência aqui. Já fiz ali todas as linhas na vertical. Agora eu vou pegar e eu vou fazer todas na horizontal. Tendo feito ali todas as marcações, o que eu vou fazer? Eu vou conferir só para ter certeza que eu peguei todos aqueles nós, aqueles encontros ali das linhas. E para mim aqui está parecendo bem legal já. E eu vou vir aqui nessa minha camadinha e eu vou pressionar minha tecla Command ou a tecla Ctrl. E se você observar ali, ó, o meu pincel ele começou a ter uma mãozinha com um pequeno íconezinho de uma seleção. Eu clico sobre ela e aí eu vou ter aqui aquela informação selecionada. Desligo o olhinho daquela minha camada, volto para o meu plano de fundo e é muito importante eu voltar ali para o meu plano de fundo. Por quê? O Photoshop ele vai trabalhar tomando como base a informação da camada que eu tenho selecionado. Se eu tiver ali com a camada seleção selecionada, ele não vai saber ali o que ele tem que remover. Ele sabe que tem que ser naquela área selecionada, mas ele vai estar vendo ali tudo como sendo branco e transparente. Então eu preciso levar ali para o meu background, para o meu plano de fundo ali. E aí com essa minha camada de plano de fundo ali selecionada, eu vou ir lá em cima em editar e eu vou ter aqui uma opção chamada de Content Aware Fill ou preencher sensível a conteúdo. Observa que antes ele ficava dentro do preencher, mas aí no Photoshop CC 2020, a Adobe mexeu ali naquela ferramenta, mexeu nos algoritmos ali de como ela trabalha e agora ele fica do lado de fora, porém ele tem um processamento muito melhor, ele tem ali uma maneira de remover e de preencher aquela informação baseada no conteúdo que você tem na sua imagem muito melhor. Então eu vou ali em preencher sensível a conteúdo, ele vai abrir uma janelinha nova ali para mim, eu não vou preocupar com as informações que eu tenho ali, eu só tenho que ficar atento com uma coisa. A área que eu quero remover, eu vou ter que estar visualizando ali, ó, na sua cor original e tudo aquilo que o Photoshop vai utilizar como base para preencher aquela área selecionada tem que estar ali em verde. Então ele vai utilizar como base o céu para preencher essas informações, vai utilizar como base a cabra para preencher essas informações, vai utilizar como base o chão e assim em diante. E aqui do lado, ó, o que eu vou preocupar? Só nessa saída eu vou conferir aqui, ó, se a saída está para uma nova camada. E olha que ele já mostra aqui para mim, ó, um preview do meu resultado final que ele está gerando ali para mim. Olha como eu já vou ter um resultado muito melhor só de eu ter feito uma boa seleção ali e ter utilizado o preencher sensível a conteúdo. Clico ali em OK e ele vai agora fazer um processamento final e vai gerar isso para mim em uma nova camadinha. Isso é uma coisa bem legal, porque antes o preencher sensível a conteúdo, ele só trabalhava na camada que você tinha selecionado. Você não conseguia dar saída para uma nova camada. Isso é uma coisa que mudou e que ajuda muito e que você pode, depois de já ter feito, ir lá com o seu carimbinho e fazer as correções que você achar necessário. Pronto. Observa que ele já removeu. Eu ainda tenho a minha seleção ali visível. O que eu vou fazer? Command D ou Ctrl D.
ele cancelou aquela minha seleção. E se eu olhar ali, eu já tenho um resultado muito bom que o próprio Photoshop já gerou ali para mim. Mas ainda existem alguns pontinhos ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso dar uma melhorada. Eu vou utilizar aqui o meu Healing Brush Tool, que seria o meu pincel de recuperação, ou eu poderia ali também utilizar o meu carimbo e ele vai funcionar da mesma maneira. Mas eu vou pegar aqui o meu pincel de recuperação, vou dar um zoom aqui e eu vou buscar as informações que às vezes elas não estão tão legais, como por exemplo essa área. O que eu vou fazer? Alt, clico, copiei ali um ponto de amostra. O que eu preciso ficar atento aqui também? Ó? Se aqui na barra de propriedade a minha amostra, em português vai estar AM, ele tem que estar AT/AB, que seria o Current and Below, que seria o atual e abaixo. Então vou deixar atual e abaixo, pego o meu pontinho de amostra com Alt, clico, copiei aquele ponto de amostra. E agora eu vou pegar e vou tampar aquelas informações que eu acho que poderiam ter ficado um pouquinho melhores. Algumas áreas aqui o Photoshop ele fica um pouco confuso, mas não tem problema. Agora estou fazendo uma correção em áreas pequenas, ao invés de ter que trabalhar e desprender de um tempo muito grande para já remover aquela grade. Aqui no rosto dessa cabra ficou bom. Aqui do lado, ó, pegou uma informação que eu não queria, mas aí basta eu ir com o meu pincelzinho de recuperação e remover aquilo. E aí, bastaria eu gastar aqui um tempo agora fazendo esses pequenos reparos, essas pequenas correções, e aí eu já tenho ali essa imagem sem aquela grade que existia ali antes. Se a gente parar para pensar que basicamente o Photoshop fez isso sozinho, eu só precisei mostrar para ele o que eu não queria, é muito impressionante. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e dessa maneira você vai receber novos materiais sempre que eu postar algo novo aqui. Então é isso, adeus, falou e até breve.